porque este programa não é simplesmente algo simples. É para que você entenda que a melhor opção ainda é aceitar a Jesus. Os que têm um exemplar da Bíblia Sagrada, abra ela agora no livro de Lucas, Doutor Lucas, no capítulo 14 da Palavra de Deus, Lucas capítulo 14, e o versículo 16, até o versículo 22 da Palavra de Deus. Lucas 14, do versículo 16 até o versículo 22. É uma leitura um pouco extensa, mas é para que você entenda aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Escrito está a palavra do Senhor. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou a seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, dizendo-lhe: o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. O outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Aonde você estiver, dê um glória a Deus, porque ainda há lugar no coração de Deus para você. Eu quero falar sobre algo muito importante: a esperança, porque ainda há lugar. Ainda há esperança, porque ainda há lugar. E eu já quero começar falando algo muito importante. Há de se conver que, do que muitos têm falado neste dia, nesses últimos dias, há de se conver que, se nós fôssemos perguntar a maioria das pessoas neste momento, pelos últimos acontecimentos, você iria ouvir de todos que prestes está para acontecer um evento extraordinário na terra. Os teólogos, os estudiosos concordam que a qualquer momento está para acontecer um grande evento na terra, que é a volta de Jesus. Os acontecimentos mostram que a qualquer momento Jesus pode raiar nas nuvens. A palavra de Deus, ela nos mostra que as dores de parto nesses últimos dias já têm se apresentado. Isso significa que a cada dia estamos mais próximos de Jesus vir buscar a sua igreja. E por causa disso e por causa desse evento, você também percebe a agitação das pessoas. Muitas pessoas, por causa desse grande acontecimento, porque o próprio Jesus disse que nos últimos dias haveria muitas coisas que iriam acontecer. E você percebe que nos últimos dias as pessoas estão mais competitivas. As pessoas estão buscando o seu espaço na sociedade de uma forma avassaladora. A Organização das Nações Unidas tem mostrado que a população já chegou a 8 bilhões de pessoas. São inúmeras pessoas para poucas vagas no social, como nós podemos observar. O Brasil, por sua vez, mesmo com a extensão grandiosa que tem,
de 8.516 quilômetros quadrados. E com uma população que chega a gritar pelo desemprego, com uma população de mais de 8,3 milhões de pessoas desempregadas, a cada dia que se passa, a competitividade está aumentando e o desespero no olhar de muitas pessoas dá para observar de longe. São inúmeras pessoas que estão vivendo neste momento dificuldades. Pessoas que estão competindo pelas melhores vagas de emprego, pelos melhores cargos, pelos melhores cursos, pelas melhores universidades e até mesmo pelos melhores cargos dentro da igreja. A disputa está cada vez maior. Mas se nós observarmos por outro lado, e em meio a tanta disputa, se você observar um pouco mais, você vai entender que estará havendo algo importantíssimo, que demonstra que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. É pai contra filho, é filho contra pai, é irmão contra irmão, é o aumento da desordem, da desmoralização social, prostituição, casamento que tem sido destruído, o aumento de pessoas que estão abandonando o Evangelho de Cristo, terremotos, catástrofes, tem cada vez mais mostrado a proximidade da volta de Jesus. E a palavra de Deus, na sua essência, nos deixa muita evidência da volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. E na mesma proporção que os sinais se mostram, na mesma proporção que as dores de parto estarão aí acontecendo, muitas pessoas se levantam para criticar, para falar mal e para dizer que essa volta, ela não existe. São pessoas que falam mal, que criticam. Mas o que eu quero dizer para você é que embora as pessoas critiquem, falem mal, diga que não vai acontecer, a palavra de Deus, a própria palavra, ela nos dá uma evidência do que esse Deus, ele está voltando para buscar a sua igreja. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 1 e 2, a palavra de Deus nos deixa uma evidente clareza de que Jesus, ele vai voltar. Que por mais que falem, que por mais que queiram te desencorajar, Jesus está voltando. A palavra de Deus diz em João, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. Tem lugar para você no céu. Jesus estava dizendo: não fique perturbado. Jesus estava dizendo para os discípulos e para nós nos tempos de hoje: não fique perturbado, não se desanime, não se desespere, não fique de uma forma perturbada, para que você não venha entrar num estado de depressão. Não fique preocupado, porque tudo o que está acontecendo é apenas um sinal que daqui a pouco ele está voltando. Não se preocupe se você vai entrar ou se você não vai entrar por causa das más línguas, porque ainda há lugar. Tenha esperança em Cristo Jesus. Oh, aleluias. Tem muita gente preocupada. Jesus estava dando as últimas instruções a seus discípulos
antes da crucificação. O momento era de desânimo, porque eles não sabiam o que iria acontecer após ali. Naquela ocasião estavam reunidos para a ceia da Páscoa, na noite em que foi traído. E ele começava a ensinar aos discípulos para que eles não se desesperassem, para que eles não quisessem tomar o lugar de ninguém, para que eles não pudessem passar por cima de liderança. E o ensinamento que eu aprendo de Jesus aí é que há espaço para quem quer ser regenerado através do arrependimento. O que eu entendo é que Jesus começa a ensinar e a dizer: não é preciso você passar por cima da sua liderança, não é preciso você querer passar por cima do seu pastor, não é preciso você passar por cima de ninguém. Tenha esperança, porque ainda há lugar. Por isso, no texto que nós lemos, no capítulo 14 de Lucas, o discurso de Jesus vai começar bem antes, no versículo 7. Jesus começa bem antes a ensinar na parábola dos primeiros assentos. Quando ele havia sido convidado para uma festa, e dentro desta festa, desse evento, as pessoas brigavam pelos primeiros lugares, pelos primeiros assentos. Aí Jesus começa a ensinar aos ouvintes que estavam naquele lugar a viver uma vida de humildade com Deus. Porque tem pessoas que querem conquistar pela arrogância. Tem pessoas que querem conquistar de uma forma diferente. Aí Jesus, no versículo 11, vai demonstrar para aquelas pessoas que não é pela arrogância, não é pela força, não é por esse jeito, é pela humildade. Porque os exaltados serão humilhados na presença das pessoas e diante de Deus. É pela humildade. É pela humildade de coração, porque tem lugar para todos que se arrependem. Porque aquele que se humilhar a si mesmo, Deus o exaltará. E muitos têm brigado, muitos têm querido tomar o lugar pela força, pela arrogância. E é neste momento que de repente Jesus começa a falar: quando fizerem uma festa, não convidar meramente aquelas pessoas que são seus amigos, ou que são ricos, ou que podem lhe dar alguma coisa em troca, porque a tua recompensa não está nas pessoas, a tua recompensa não está em quem pode te dar alguma coisa, mas a tua recompensa está no céu, através de Jesus. E aquelas pessoas começaram a se maravilhar pelo conselho de Jesus. E é naquele momento quando de repente alguém se levanta naquela festa. No versículo 15 você vai perceber que alguém que estava à mesa, prestando atenção naquilo que Jesus estava ensinando, alguém se levanta e diz: bem-aventurado aquele que comer no reino dos céus. Você vai perceber que é muito importante prestar atenção naquilo que Jesus está falando através da palavra de Deus. Certa vez Jesus iria passando por um caminho e resolveu entrar na casa de seu amigo Lázaro. Suas duas irmãs estavam ali na casa, Marta e Maria. A Bíblia vai dizer que elas atendem a Jesus de uma forma honrosa. Mas o que dá para entender é que naquele momento Marta desprezou a oportunidade de ouvir, de aprender e o principal, de estar ao lado
de Jesus. Não perca a oportunidade. Eu sei que os alfazeres são muitos. Eu sei que há obrigações. Eu sei que enquanto nós vivermos na terra, nós temos obrigações. Mas que em primeiro lugar, você tem que entender: se não for Deus na tua vida, você não tem nada. Oh, aleluias! Se não for Deus, você não conquista. Você pode ser um bom estudante, você pode ser um bom orador, você pode ter conhecimento, você pode ter graça de alguma coisa no social, mas se não for Deus para te colocar aonde você está, você vai continuar no zero, porque é Deus quem nos dá a graça e a oportunidade. E quando alguém se levanta e diz, no versículo 15, do mesmo capítulo 14 de João: bem-aventurado aquele que comer no reino dos céus. É quando Jesus começa a falar e a ensinar que comer no reino dos céus não é para poucos privilegiados ou escolhidos, mas para todos aqueles que quiserem dar lugar a Deus, para todo aquele que quiserem aceitar, para todo aquele que quiserem aceitar no seu coração que Jesus é Senhor e Deus da sua vida. Porque ainda há lugar, tenha esperança, porque há lugar no coração de Deus. E é nessa parábola da grande ceia, e é nessa parábola que você vai ouvir algo maravilhoso. É quando Jesus começa a ensinar sobre a vida de um Senhor que fez uma festa. E essa festa representa as bodas. Essa festa representa o convite que Deus está fazendo para você neste momento, para um dia ceiar com Ele no céu. E é quando aquele Senhor manda o seu servo convidar a seus amigos, convidar a seus colegas, convidar aquelas pessoas da sociedade, da alta sociedade. Mas as desculpas começam a chegar. Um tinha comprado um campo, outro tinha comprado 5 juntas de boi, outro tinha casado. É como você vê nesses últimos dias. Você sai para evangelizar, você sai para pregar a palavra, você sai para falar de Jesus, mas as pessoas sempre têm uma desculpa para não vir à igreja. As pessoas sempre têm uma desculpa para não aceitar a Jesus. Mas o que Jesus está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai enquanto Ele está perto. Isaías já começou a alertar lá no capítulo 55 com essas palavras. Isaías já começou a alertar dizendo: busque a Deus enquanto você pode achar, porque depois que morre, segue-se ao juízo de Deus. O próprio Isaías, profeta messiânico, que falou a respeito da vinda e da morte de Jesus, o próprio profeta abriu a sua boca e disse: mas quem deu crédito à minha pregação? E não tem sido diferente nos dias de hoje. As pessoas não têm dado crédito. Mas o que eu estou falando nesta manhã é debaixo do sangue de Jesus. E dizer para você que Jesus está voltando. E dizer para você que Jesus está vindo. Que os sinais a cada dia se mostram cada vez mais evidente de que Jesus está vindo. Essas pessoas que receberam um convite foram pessoas egoístas, indiferentes, que o que mais importava para ela eram os seus negócios pessoais do que a ceia do Senhor. E a Bíblia diz que aquele senhor fica indignado e manda o seu servo voltar, e manda o seu servo ir
às valas, aos lugares, a cidade, as ruas, os becos, traga os cegos, traga os mancos, traga os aleijados, a essas pessoas que naquela época para os judeus eram consideradas pessoas malditas. Tragam essas pessoas, porque os primeiros convidados não aceitaram. E é quando aquele servo chega até o seu senhor e diz, no versículo 22, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Tem lugar no reino do céu para a tua vida. Isso nos revela o interesse de Deus de dar continuidade a um relacionamento de amizade e comunhão com o povo de Israel, os primeiros convidados. Foram eles os primeiros convidados, mas rejeitaram o convite. Mas ao invés de Jesus destruir, ao invés de Deus destruir, abrir mão da humanidade, ele diz, venha a todos que aceitarem o convite, tenha esperança, porque ainda há lugar. O que eu quero dizer para você nesta manhã, meu amigo, é que Deus não abre mão de você, é que Deus não abre mão de mim, porque a prioridade de Deus não é dar casa, a prioridade de Deus não é curar, a prioridade de Deus não é dar, como as pessoas estão aí neste momento, em muitas lives, em muitos lugares, dizendo, venha porque Deus cura. Eu sei que Ele cura, eu sei que Ele faz tudo isso, mas Jesus não morreu na cruz para dar casa, para dar carro, para curar ninguém, porque antes mesmo dele morrer, Ele curou, Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Foi para te dar a salvação e te livrar do inferno. Foi para te dar uma vida diferente. Foi para te dar salvação que Jesus morreu na cruz do Calvário. Não foi para curar, porque Ele curou antes de morrer. Ele operou sinais e maravilhas e prodígios. Tenha esperança. Confie no Evangelho de poder, de autoridade. Confie nesse Evangelho que fala sobre o poder de Deus. E não perca tempo. Tenha esperança, porque ainda há lugar no coração de Deus. Porque é uma necessidade muito grande de Jesus salvar nesses últimos dias, porque a volta dele está cada vez mais próxima. No mesmo livro de Lucas, você vai perceber através da parábola do filho pródigo, no capítulo 15 e no versículo 11 em diante, você vai perceber que esta parábola nos revela, através da atitude do pai, que o amor de Deus é grandioso, resgata. E Jesus começa a narrar esta história da parábola do filho pródigo, onde o filho pede a herança do pai, o pai ainda vivo. Para os judeus era uma desonra, para os judeus era uma humilhação, uma afronta. Era como se dissesse, eu não aguento mais esperar. Era como se aquele filho tivesse dizendo ao pai, eu não aguento mais esperar a sua morte, me dá a minha parte, porque eu preciso gastar tudo. Gastou tudo com prostitutas, com festas. E a Bíblia vai nos mostrar nesse mesmo capítulo 15 desta parábola, do versículo 11 em diante, que ele viveu uma vida após pegar a sua herança. A Bíblia diz, dissolutamente.
Dissolutamente aqui é sem preservar os princípios. Dissolutamente aqui é de qualquer forma, sem observar os princípios de Deus e os princípios morais que regem uma família. Perdeu tudo. Perdeu os amigos. Perdeu as mulheres. Perdeu a herança. Perdeu a vergonha. Perdeu o caráter. Perdeu a moral. Oh, aleluias! E foi levado até a vala para comer bolotas com os porcos. Isso nos mostra com muita clareza que uma vida sem Deus, uma vida vivendo dissolutamente nas drogas, na prostituição, é uma vida de bolotas com os porcos. Mas ainda há esperança. Mas ainda há lugar. E aquele jovem começou a ensaiar um discurso e a pensar como iria falar a seu pai para pedir perdão, porque ele sabia que na fazenda do seu pai havia muitos jornaleiros que estavam vivendo de uma maneira muito melhor do que ele. E eu me alegro, irmãos, que quando eu estava lendo esta parábola, Êxodo, eu me alegro porque quando aquele jovem chega até o pai, na presença do seu pai, não é ele que corre ao encontro do pai, é o pai que corre ao encontro dele. Isso significa dizer que mesmo que você esteja vivendo uma vida de pecado, se você se arrepender, se você buscar a Deus, Deus estará de braços abertos para te receber como Pai. A Bíblia diz que o pai abraça o filho, dá um beijo no filho e não fala nada. Ele não diz: filho, entre. Ele não diz: filho, como é que você está? Ele não diz nada. Ele chama o servo e diz: vai buscar uma sandália. Sabe por que ele disse vai buscar sandália? Porque naquela época escravo não usava sandália. Quem usava sandália nos pés eram os filhos. Oh, aleluias! Quem usava sandália era o filho. Era um sinal que aquele pai estava dizendo: eu não vou te receber como escravo, como um trabalhador da minha fazenda. Eu estou te recebendo como um filho. E mais uma vez aquele senhor, aquele servo, aquele homem de Deus, o pai daquele jovem, ele olha para seus trabalhadores e diz: vai buscar anel. Quando alguém pedia a herança, o anel tinha que ser tirado. O anel que ele usava como aliança com a sua família tinha que ser tirado. E o anel foi entregue ao seu pai, porque a herança já tinha sido paga. E a Bíblia diz que aquele senhor manda avisar o seu servo: traz o anel. Sabe o que é que aquele pai estava dizendo para aquele filho? Eu estou restaurando a herança que você perdeu. Eu estou dando tudo de volta, porque ainda tem lugar. Tem lugar nos braços de Deus. Tem lugar no coração de Deus. Deus quer te carregar nos braços. Deus quer cuidar de você com carinho. E eu acho interessante, em Lamentações, no capítulo 3 e no versículo 22, quando Jeremias, ele cita esse versículo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim.
O interessante, irmãos, é que nesta palavra, a misericórdia do Senhor, quando Ele vai falar aqui no original, na segunda parte, quando Ele fala das misericórdias do Senhor, no original, Ele não quer dizer as misericórdias, Ele está dizendo: o meu carinho com você não tem fim. O carinho de Deus, o cuidado de Deus com você não tem fim. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, Pedro estava preso. A Bíblia diz que Herodes já tinha matado a Tiago e havia prometido de matar a Pedro, porque as pessoas do lugar se agradaram com a morte de Tiago. E você vai perceber o carinho, e eu fico maravilhado quando eu leio esta palavra. É quando Deus manda o anjo, manda lá na prisão, enquanto a igreja orava, Deus mandou o anjo lá para livrar a Pedro, enquanto as portas estavam sendo abertas, enquanto as grades da prisão estavam sendo abertas, Pedro se levanta e vai saindo, e eu vejo o carinho que Deus mandou através do anjo. Quando Pedro se levanta: calma, Pedro, calça a sandália. Oh, aleluia. Deus tem cuidado de você. Você já fez, você já pintou, você já bordou, e sabe por que você ainda não morreu? Porque Jesus te ama. Sabe por que você já não está morto? Porque Jesus te ama. Jesus tem te guardado. Alguém tem se levantado de madrugada para orar por você. Não é porque você é bonitinho, não é porque você tem jeitinho, não é porque você é melhor do que ninguém, é porque ainda há amor no coração de Deus. E o mais interessante, cooperador Kennedy, é que o anjo diz a Pedro: calça a sandália. Naquela época, segundo alguns estudiosos, era um tempo frio. Naquela região sempre foi um tempo frio durante quase todo o ano. E quando Pedro vai saindo, eu acredito às pressas, porque quem está preso tem pressa em sair, em se libertar, porque ninguém quer estar preso. E quando Pedro vai saindo, o anjo diz: calma, Pedro, calma que está frio aí fora, pega a capa. Deus está cuidando de você, meu amigo. Tenha esperança. Tem lugar no coração de Deus. Há lugar nos braços de Deus. No capítulo 15, no versículo 1 de Lucas, você vai observar a parábola da ovelha perdida. Já tinha 99 no aprisco, mas faltava uma. Uma tinha ficado perdida. E aquele homem, enfrentando o frio, enfrentando a tempestade, enfrentando as dificuldades, enfrentando até a morte, porque poderia morrer caindo do despenhadeiro, ele foi lá, porque uma só ovelha tem um valor inestimável para Deus. Você vai entender que Jesus disse, quando ele fizer um milagre aqui na terra, não precisava que os anjos glorificassem lá em cima, não. Porque quando faz um milagre aqui, a igreja glorifica a Deus. Quando Deus abençoa alguém aqui, a igreja glorifica a Deus. Mas a importância de uma alma é tão grande, Êxodo, que a festa que há não é aqui na terra. Quando tem milagre, a igreja glorifica. Quando tem bênção, a igreja grita, glorifica o nome de Jesus. Mas quando uma alma se arrepende, a Bíblia diz que a festa no céu. Eita Jesus! É essa a razão de nós estarmos falando nesta manhã, porque Jesus te ama. Está chegando o momento, meu amigo, está chegando a hora,
Está chegando o momento de Jesus voltar. Você está esperando o quê? O que é que você está esperando? Tem muita gente fazendo artifício dentro de igreja. Tem muita gente botando lâmpada, botando LED, pintando de preto, fazendo presepada, todo tipo de coisa para atrair. Mas o que o povo precisa é da glória de Deus. Tem gente precisando da misericórdia de Deus nesse momento. Quer sentir a presença de Deus. Houve um tempo, lá no livro de Êxodo, quando Moisés desceu do monte, a glória estava tanto no rosto dele, Êxodo, que as pessoas não conseguiam olhar fixamente no rosto de Moisés. As pessoas se incomodavam porque o brilho da glória de Deus causava algo. Mas você vai perceber que Moisés tinha que colocar um véu, um lenço. Mas você vai perceber que Paulo, falando aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 13, Paulo vai dizer que havia já uma preocupação de Moisés, porque a mesma glória já não era a mesma em um determinado momento, e Moisés já colocava o lenço para esconder que a glória estava se evadindo. E a Bíblia vai nos mostrar que Moisés, ele começou a temer, porque se o povo percebesse que a glória estava se evadindo, ele poderia perder a autoridade que ele tinha. Era um povo que a qualquer momento estava se rebelando, pegando pedras. E a minha preocupação nos dias de hoje é essa. Tem muita gente querendo disfarçar, colocando bola, colocando espelho, pintando parede, dando cambalhota, fazendo presepada, colocando todo tipo de artifício para querer enganar o povo. Mas o povo não precisa de artifício, o povo precisa da glória de Deus. Toma a tua decisão hoje, meu amigo. Vem para Jesus. Não perca tempo. Não foi à toa que pregamos nessa manhã, que falamos do amor de Deus, a esperança. E ainda há lugar. Basta tu tomar uma decisão. Eu não sei como você está nesse momento, não importa, porque a Bíblia diz lá em Romanos, com muita clareza, Deus fala e diz: aonde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que você tem praticado, eu não sei qual o estilo de vida que você tem andado, mas se você quer mudar de direção, toma agora neste momento uma posição e diga aí, escreve aí, fala aí no chat: eu aceito. Enquanto há vida, há esperança.